Olá, aprendiz! Vamos agora para mais uma aula de organização com provavelmente a coisa mais legal que eu tenho para te mostrar. Acho que a melhor ferramenta de todas que você pode ter acesso para organizar sua vida de estudo, suas sessões de estudo e tudo mais, é essa planilha de carga horária. Olha só como ela funciona. Eu programei essa planilha para que você possa utilizar usando as seguintes informações. Essa planilha, ela funciona tanto para você planejar horários semanais de estudo ou horários diários. Aqui você tem, por exemplo, um controle diário de segunda a domingo, dizendo que matéria e quanto tempo você vai estudar cada matéria, de acordo com a sua programação. Olha como é simples. Eu vou mostrar primeiro a carga horária semanal. Por exemplo, caso você tenha um sistema de organização que funcione por semana, a gente vai considerar o quê? A tua carga horária total estudada por semana. Digamos aqui, por exemplo, que você estuda 2 horas por dia, de segunda a domingo. Então, no total, você estuda o quê? 14 horas por semana. Bem aqui, ó, onde está escrito carga horária semanal e está pintado de amarelo, você vai manipular. Aqui você vai escrever quantas horas você estuda. Então, vou colocar aqui 14 horas. Baseado no horário que eu tenho aqui, essa coluna aqui vai te mostrar quanto tempo você vai estudar cada matéria da sua semana. Aqui, por exemplo, eu coloquei as matérias típicas do ensino médio para um aluno que vai fazer Enem. Mas aqui você pode substituir por qualquer matéria, qualquer disciplina que você queira. Tudo aqui é editável. A única coisa que você não deve mexer, que você não deve digitar nada e alterar nada, é essa coluna de fração de estudos e essa e essa linha de controle. Essa coluna aqui e essa linha aqui, elas fazem parte da minha linha de programação, então não mexa nelas. Você vai editar o quê? As disciplinas e os pesos, baseados no seu horário. Então, por exemplo, se você tem 14 horas para estudar por semana, isso quer dizer que você vai dedicar essa faixa de tempo para cada matéria. Só que, por que tem matéria que tem mais tempo e matéria que tem menos tempo? Por causa do peso aqui, ó. O que é o peso da disciplina? É o peso que você atribui de acordo com seu edital ou sua dificuldade. Por exemplo, isso aqui é o peso que cada disciplina tem dentro da sistemática do edital de vestibular de medicina para o Enem, na Universidade Federal do Estado do Acre. Então, quem vai fazer medicina, por exemplo, vai ter mais peso para essas matérias biologia, física e química, que são as matérias de natureza, vai ter peso 1 apenas, ou seja, é menos relevante a área de humanas, ou seja, geografia, história, filosofia e sociologia. Nesse contexto aqui tem peso 1 para matemática e peso 2 para linguagens e redação. Então, baseado nesse peso, uma pessoa, um aluno que tenha 14 horas por semana para estudar, vai estudar 1 hora e 37 minutos as matérias de peso 3 por semana, vai estudar por 32 minutos as matérias que têm peso 1 durante essa semana, vai dedicar 32 minutos para matemática durante toda a semana e assim por diante. Aí, claro, isso aqui cabe algumas observações. Primeiro, esses pesos são baseados nos editais, só que para algumas concepções nós temos que pensar no quê? Tem pesos e medidas diferentes. Por exemplo, digamos que no meu caso, biologia seja uma matéria mais fácil. Apesar dela ter peso 2, ela é uma matéria que eu já domino e talvez eu não precise estudar tanto, nesse meu exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, eu clico aqui e altero esse peso para 2. Olha o que vai acontecer. Ainda considerando as 14 horas que você tem, o peso 2 mexe na sua carga de horário. Você vai estudar um pouquinho menos de biologia e um pouquinho mais de física e química. O tempo que você ganha aqui, você adiciona nesses dois. Agora, digamos que de repente física, para mim, é muito difícil. Eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o peso dela para 4. Se eu alterar o peso para 4, o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais tempo para física e vou ter menos tempo relativo para as outras matérias. Mas se você somar tudo aqui, vai fechar 14 horas. Então, olha que legal essa planilha. Ela vai te mostrar, dentro do tempo que você tem, o tempo que você vai gastar por semana em cada matéria. Vamos pensar um pouco mais em outras coisas. Por exemplo, matemática. Apesar do edital falar que matemática tem peso 1,
é muito perigoso você dedicar tão pouco tempo à matemática, já que ela tem uma prova inteira exclusiva. Então, digamos que matemática, já que tem uma prova inteira que é exclusiva, eu vou colocar peso 3. Isso vai aumentar a minha carga horária de estudo semanal. Posso pensar também que, de repente, filosofia e sociologia são matérias que eu acompanho com facilidade. Eu posso diminuir ainda mais o peso delas, porque são pouquinhas as questões que vão cair disso na minha prova. E também posso pensar aqui, de repente, em língua estrangeira. Apesar de ter peso 2, digamos que eu já estudo inglês, eu já tenho fluência. Eu não preciso estudar isso. Então eu posso zerar se eu quiser. Artes, apesar do peso 2 no edital, é também uma matéria que eu pouco vejo na escola e que exige pouco de mim. Cai poucas disciplinas de arte lá no Enem. A mesma coisa educação física. Como são poucas as questões, eu posso atribuir, no meu caso, um pouquinho menos de relevância. E aí, personalizando os pesos e medidas, eu personalizo o tempo que eu vou dedicar a cada disciplina. Isso se eu for pensar numa rotina de estudos semanal. Aqui, ó, para você que é concurseiro, vale também para os ciclos de estudos. Se você viu a aula de ciclo de estudos, é muito importante usar essa planilha. Se você estuda semanalmente, por exemplo, 20 horas por semana, ao mexer aqui, olha o que acontece. Você mexe aqui. E aí, digamos que aqui você vai ignorar essas disciplinas. Você vai colocar as matérias que você tem no seu ciclo de direito tributário, direito orçamentário, lógica matemática, português instrumental, seja lá o que for. Você vai escrever aqui as suas matérias, vai atribuir a essas matérias, a essas disciplinas, os pesos que você colocou no seu ciclo, e aqui você vai ter a carga horária de cada disciplina dentro do seu ciclo. Então, digamos que você tenha lá colocado no seu ciclo a matéria A. Vamos colocar aqui que ela significa qualquer coisa. E digamos que você tem aqui outras matérias que você vai estudar. Então aqui, por exemplo, digamos que eu elegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matérias para o meu ciclo de estudos. Essas 9 matérias vão cair no meu concurso e eu preciso estudar elas ciclicamente ao longo da minha semana. O que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar essas aqui que eu não vou usar. E aqui eu vou atribuir os pesos daquela matéria que eu preciso estudar. Então, eu coloco aqui, por exemplo, todo mundo igual. O que eu faço? Digamos que a matéria A, a matéria A e B, elas têm peso 3. Eu atribuo a elas peso 3. A matéria C, D, E e F, digamos que elas têm peso 2, porque elas também são relevantes. E as matérias de H e I, elas são matérias menos relevantes para o meu ciclo. Então, eu vou atribuir peso 1. O que significa isso? Que se eu tiver, digamos, 20 horas para estudar por dia, eu vou estudar o quê? 3 horas e 32 minutos da matéria A, depois 3 horas e 32 minutos da matéria B, e assim por diante. Através disso aqui, eu consigo verificar qual é o peso e a carga horária de cada uma das minhas disciplinas. Se por algum motivo eu reduzir meu horário de estudo para 18 horas, basta colocar aqui, que ele vai adaptar à sua necessidade. Se de repente você percebeu que essa matéria aqui ela tem um peso maior, basta mudar, que ela vai adaptar aqui em relação a todas as outras, entende? Então essa planilha ela é totalmente manipulável e totalmente adaptável. Você pode mexer nela à vontade, que ela vai ajustar a sua carga de horário de estudo para as suas necessidades.